E aí, pessoal, tá começando agora o seu lesionado estúdio cultural, mas a gente não tá aqui para falar das artes que eu faço, e sim para falar da arte da Rotações, essa banda que é meio de Santa Maria, meio de Porto Alegre e que andou fazendo projetos muito interessantes. Primeiro de tudo, obrigado, pessoal, pela presença. Né? O dia não colaborou para que a gente pudesse fazer uma entrevista ao ar livre, que era a proposta daquele projeto que vocês tinham, né? De levar música às praças, aos locais públicos da cidade. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção é como é que é administrar uma banda erradicado meio em Santa Maria, outra metade em Porto Alegre. Como é que tem sido essa dinâmica de vocês? Primeiro agradecer o convite, Jefferson, muito obrigado. Administrar a banda nesses 400 quilômetros de diferença tem o seu quê que a gente passa, principalmente eu e o João Rocha, que nós somos de Porto Alegre, direto na estrada. A gente sabe, decora já, né, salteado os buracos que tem na estrada e tudo mais. Que não são Não poucos, são, não. eu Parei a contagem porque eu não consegui, né? E a gente tem uma agenda muito frequente na noite de Santa Maria e João Rocha, de um outro projeto chamado Musicaria, que foi criado basicamente para autossustentar essas viagens, né? O Alexandre e o Rafael, que são aqui de Santa Maria, eles têm já um trabalho de... O Rafael Bissa era baterista de uma banda chamada de Rock aqui em Santa Maria. O Alex era da Mob Dick. 1900 em outubro, mais ou menos. E a gente se juntou. O Alexandre, casualmente, era meu primo, né? E o Rafael veio agora... faz um ano que o Rafael está completando a parceria conosco aqui. A gente está sempre nessa virada, principalmente o João chegando na cidade, para trabalhar essas músicas. A gente tem uma agenda fixa de ensaios que a gente prioriza, que é o domingo e nossa segunda. A gente pessoalmente, a gente não tem domingo e segunda, que a gente está sempre aqui para ir para esses ensaios e trabalhar as músicas novas. Né? A princípio, né, a viagem, a rotina Santa Maria, Porto Alegre, Santa Maria, pode parecer uma dificuldade, mas de repente vocês têm a facilidade de serem reconhecidos em duas cidades, o que é bem difícil já hoje em dia. Na verdade, o nosso trabalho foi reconhecido logo após o lançamento do nosso primeiro álbum, em 2011. Começou a tocar muito nas rádios aqui da cidade e a mídia nos proporcionou essa abertura de portas. Não foi casualmente que a gente veio parar só porque os guris são aqui de Santa Maria, mas a cidade abriu os braços para o nosso trabalho aqui. Então a gente acabou vindo frequentemente mais para cá do que para Porto Alegre, que é uma coisa que agora a gente quer quebrar essa fronteira. Santa Maria, de certa forma, virou uma segunda casa. Exatamente, não. Praticamente o João até aluga uma casa aqui já para poder ficar aqui, né? Uhum. Pessoal, vocês começaram no ano passado e terminaram esse ano uma campanha de financiamento coletivo do segundo disco, né? É muito, apesar, né, de todos os riscos que essa campanha poderia ter, ela foi muito bem sucedida. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, o quão importante a internet tem sido como meio de comunicação das bandas, a ponto da galera que curte abraçar isso e falar, poxa, eu gosto dessa banda, eu vou ajudar essa banda, eu vou fazer parte dessa história. Né? Porque da forma como deu muito certo, poderia dar muito errado também. Né? E isso, claro, a gente nunca quer que aconteça, mas vez que outra acontece. Claro, é normal. Eu vou deixar pro João Rocha te responder isso aí, que ele sabe mais do que eu essa história. Eles sempre me boicotam e passam um financiamento para mim só porque eu fui, na verdade, um insistente, na verdade, defensor da ideia de fazer um financiamento coletivo e, felizmente, hoje, de certa maneira, assim, com muito orgulho de ter dado certo. Porque, como tu bem disse, pode dar muito errado. Era um risco grande, porque o valor que a gente queria não era pequeno, ele era um valor significativo, mas foi todo 23 mil reais é o que a gente precisava, orçado para tudo planilhado. A gente até divulgou isso, na verdade, lá por uma questão que a gente tem como ética, na verdade, assim, não precisava, mas a gente fez questão de fazer. Mas em relação ao financiamento, do nosso ponto de vista, ele foi muito bem sucedido porque, não só por ter atingido, assim, mas pelo número de pessoas que participaram, porque foi um número expressivo, foram mais de 220 pessoas e quase 250 colaborações, né? Porque algumas pessoas colaboraram mais de uma vez, na verdade, compraram a sua recompensa. Que é assim que funciona, né, o financiamento coletivo. Tu compra, é o ganha-ganha que a gente chama. Tu compra uma recompensa, na verdade. Tu ganha um mimo, né? Tu ganha um mimo, direito a um mimo. Exatamente. E a internet era fundamental, né, porque
basicamente a nossa rede de pessoas que ali se fez presente são pessoas próximas a gente. Essa é a grande verdade, né? O número de pessoas fora da nossa rede, ele em proporção é muito pequeno. Deve ter sido 10%, talvez. Tem pessoas fora dos nossos contatos. Então a internet ela foi fundamental, né? Determinante, ela era vital para esse projeto dar certo, respondendo a pergunta. E já que entramos, né, no assunto do financiamento coletivo, do crowdfunding, vocês pensam que de repente hoje esse é um meio que as bandas têm de aproveitar essa liberdade que lhes é permitida? Porque de repente, puxa, vocês vão, o pessoal de uma gravadora, nós vamos bancar o disco da Rotações. Vocês apresentam um material e eles falam, não é isso que a gente quer um material assim, assim, assado. Então, de repente, seria esse o meio das bandas terem a sua própria liberdade, de serem os próprios chefes, falar, não, as nossas ideias são essas e a gente pode se manter fiéis às nossas ideias por causa dessa ajuda, desse financiamento coletivo? Não que a gente seja contrário, na verdade, à ideia de ter uma gravadora. Não somos contrários. A gente se faz valer desse benefício, na verdade, de não ter essa marra, na verdade, com uma gravadora decidindo talvez o que ela quisesse que a gente gravasse ou mas não. Mas se por acaso uma gravadora quiser agora... seria uma discussão futura que a gente teria, na verdade. Não diríamos, acho que em nome da banda eu poderia dizer que não diria que não nem que sim, na verdade. Hoje a gente tem o benefício de ser independente, que é poder gravar o que a gente quer gravar. Por exemplo, esse segundo álbum ele vai ser muito em cima do nosso conceito de banda, assim, nossos princípios, nossas crenças musicais, vai ser muito do jeito que a gente quer. Isso é um benefício. Mas não que se tivesse uma gravadora a gente não o faria assim, sabe? Não sei. Isso é uma discussão que viria à tona futuramente, por assim dizer. Vocês acham que hoje a tendência é cada vez mais as bandas serem mais independentes justamente por causa dessa liberdade criativa? Eu creio que sim. Eu acho que cada vez mais, na verdade. É uma tendência, na verdade, mercadológica, né? Acho que esse é um grande benefício da internet, de democratizar a música também, né? Nós estamos aqui falando da música, especificamente. Então, acho que a internet veio a democratizar isso. Eu vejo com bons olhos. E acho que a internet também é que nos permite conhecer trabalhos... Exato. Que de repente que a grande mídia não divulgaria, ou que lá, vamos voltar nos anos 80, nos anos 90, seria muito difícil, né? Que era muito mais, aquele tempo era muito mais a base de troca de fitas cassete, né? Então, só se de repente o cara conhecesse alguém que morasse fora e trouxe essa fita dessa banda que é sensacional. Isso quase inviabiliza, na verdade, algumas pessoas menores assim serem reconhecidas, porque como é que elas chegariam na grande massa, né? Por exemplo, que hoje em dia tu tem essa possibilidade de internet. Eu confesso que eu conheci a Rotações pela internet, né? Foi pela internet, enquanto eu estava lá no Facebook lá e tal. Olha só, uma banda de Santa Maria que tá buscando o apoio da galera para gravar um disco. Pô, que bacana, vamos atrás. vamos ver o que eles fazem e tudo mais. Pena que quando eu vi essa notícia, eu já tinha visto do sucesso da campanha. Sim. Né? Gurias, agora vamos dar um tempinho nesse nosso bate-papo. Eu vou pedir para vocês tocarem uma música pra gente, porque a gente está falando da música de vocês, acho que o pessoal de casa está curioso. Vamos de música então? Por favor. Vamos lá então. Um certo tempo eu pensei que tudo podia ser do modo que eu quiser, mas vi que não. E o que tinha cor, perdeu, o resto não existe mais. Mas não, o silêncio da casa mostra a minha companhia. O som do relógio é a minha melodia, então flores de plástico pra não regar. Água me lembra lágrimas e lágrimas não há. E um certo tempo eu pensei que tudo podia ser do modo que eu quiser, mas vi que não. E o que tinha cor, perdeu, o resto não existe mais. Mas não, o silêncio da casa mostra a minha companhia.
E o som do relógio é a minha melodia. Então, flores de plástico pra não regar. Água me lembra lágrimas e lágrimas não há. Flores de plástico pra não regar. Água me lembra lágrimas e lágrimas não há. Flores de plástico pra não regar. Água me lembra lágrimas e lágrimas não há. Oi, gente! A dica de filme de hoje é um arrasa quarteirões, porque no último Oscar esse filme levou 6 estatuetas para casa. E aí, além do mais, ele é um filme de ação, feminista e que é um marco de uma geração da qual eu faço parte com muito orgulho. É o Mad Max, Estrada da Fúria. Só que não vai ser esse filme que eu vou indicar hoje. Eu vou indicar a trilogia inicial do Mad Max, que é essa daqui, tá? Que deu início a tudo lá em 1979. Entre muitas coisas que o Mad Max modificou na história do cinema, primeiro foi lançar o Mel Gibson, né, que é um ator australiano, porque a Austrália, né, nessa época, final dos anos 70 e início dos 80, estava produzindo vários filmes de ação bizarros, ousados, que, aliás, quem gosta muito desses filmes é o Quentin Tarantino. Ele até participou de um documentário chamado Para Além de Hollywood, que fala justamente desses filmes australianos dos anos 70 e 80. Alguns filmes dessa época ganharam o título, digamos, um subgênero de Ozploitation. O Mad Max é, digamos, o Ozploitation mais famoso de todos os tempos. O primeiro filme, que é esse, é um marco dentro da história do cinema. Por quê? Porque foi o primeiro filme de ação que não pensava simplesmente em explosões, aquele estilo Michael Bay que essa nova geração está acostumada. Além de ter todas as explosões, todas as perseguições de moto, o filme também tem uma ideia política, uma ideia de renovação das pessoas na Terra, porque ele se passa num futuro apocalíptico, onde ninguém é de ninguém está nem aí para o seu próximo, eles querem conquistar o ouro daqueles tempos, que era o petróleo. O George Miller, que é o diretor de toda a série do Mad Max, é tão genial que ele criou esse mundo próprio e nesse filme novo, Estrada da Fúria, ele transformou o objeto de poder do filme, que do petróleo passou a ser a água, que é, de certa forma, o ouro dos nossos tempos. Essa foi a minha dica de hoje. Semana que vem tem mais. Beijo da Bia. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. O Estúdio Cultural está de volta com a banda Rotações, que estava realizando um trabalho muito bacana de levar música aos locais públicos da cidade, né? Justamente no ano em que a gente teve uma certa polêmica entre, né, administrativo e músicos, né, que eles foram proibidos, de certa forma, de exercer a sua profissão nas ruas da cidade. Quão importante vocês acham que é o trabalho do músico no dia a dia? Por exemplo, a pessoa de repente está ali estressada e passa no calçadão, tá o menino tocando, dá aquele respiro de sossego, né, de alívio daquele estresse do dia a dia.
E também como é que surgiu a ideia de levar a música de vocês aos locais públicos da cidade aqui em Santa Maria. Vou passar essa pergunta aí pro Alex, que é o que idealizou. O bacana da banda aqui é que cada um tem um setor. Por exemplo, financiamento coletivo com o João Rocha, né? Projeto cultural eu vou passar pro Alex aqui. Bom, nós participamos, né, em 2015, nós fomos contemplados com um projeto Rota Viva de Santa Maria, e agora no ano de 2016 também nós conseguimos contemplar através da Lei de Incentivo à Cultura do município de Santa Maria. Mas, na verdade, isso partiu de uma parceria entre Banda Rotações e Instituto de Arquitetos do Brasil, núcleo local aqui de Santa Maria, através de um evento chamado Caravanas da Arquitetura, se não me engano, era esse o nome, onde se faz um diálogo, né, com a comunidade, os profissionais da área, arquitetos, engenheiros, afins, mas a comunidade local do entorno dos espaços públicos, se faz um diálogo sobre a história, a arquitetura desse local. E veio o convite, então, para a gente fazer uma intervenção cultural, musical, né, na verdade. A parte artística saiu o cargo da banda. E deu muito certo uma primeira experiência, a gente transformou num projeto cultural. Então, agora, nesse ano de 2016, nós temos 8 praças públicas, ou melhor dizendo, 8 espaços públicos, sendo a maioria praças, de uma forma descentralizada, onde nós temos várias atividades, entre eles o show da Banda Rotações, esses diálogos coordenados pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, e artistas convidados, músicos e demais segmentos da arte também são sempre muito bem-vindos. De certa forma, é uma maneira de atrair a atenção, né, das pessoas para os locais mais descentralizados, como tu disseste, né, que muitas vezes, por serem descentralizados, eles estão um pouco, eu não queria dizer abandonados, mas eles estão, né, são deixados um pouco de lado, né? Na verdade, o projeto ele partiu dessa premissa da ocupação, né, dos espaços públicos, da apropriação dos espaços públicos pelo público, né? Afinal, o espaço público é de todos nós, né? Não é de um governo, né? E tem sido muito gratificante, porque a gente vê as famílias voltando às praças, né? O pessoal levando chimarrão, o pessoal levando o seu instrumento, como quando ouve a música, e vê se pode dar uma palhinha lá. Aquela praça que normalmente às vezes estava abandonada pela população também. Independente de ser um problema às vezes de infraestrutura ou seja o que for, no momento que nós nos sentimos dono daquele espaço, obviamente que nós temos condições de cobrar, né, aquilo que é devido, mas também de fazer a nossa parte, de preservar e de colaborar para que ele permaneça em bom estado. Uma revitalização cultural de um espaço que às vezes as próprias pessoas ou desconheciam ou evitavam, né? Porque infelizmente hoje em Santa Maria a gente tem a questão da segurança, né? Exatamente, e até como numa questão anterior foi levantada, a própria música, ela busca, além da questão de emocionar as pessoas, né? As pessoas sentirem uma identificação, ela tem essa conotação com a humanização. Onde tem arte, né? Independente de que forma ela se dê, do gênero que você esteja trabalhando, você está lidando com algo muito humano, com algo que vem de dentro, né? Então, quando nós tocamos a nossa música, nós procuramos expressar aquilo que realmente nós sentimos. E por isso nós procuramos trabalhar com a nossa convicção, não tocar aquilo que talvez achar que vai dar certo mercadologicamente falando, ou o que está pegando no momento. A gente procura expor a nossa verdade, aquilo que a gente acredita, né? Eu acho que quando os artistas conseguem fazer isso, as coisas dão muito certo, né? Mas agora tu falaste, né, da questão do que tá dando, do que dá certo mercadologicamente, né, e do que vocês gostam de tocar. De repente vocês não entram numa questão assim, vamos supor, um cantor que está fazendo 35 shows por mês e está ganhando milhares e milhares e milhões de reais, ele consegue, logicamente, atingir massivamente, né, a população, enquanto vocês, de repente, por mais que se esforcem para fazer algo mais único, eu não queria usar essa palavra, mas é mais único, né, de repente não é um pouco desigual essa coisa? De repente, puxa, a gente se esforça tanto e a proporção é tão desigual de pessoas atingidas? Bom, não sei se algum colega também quer compartilhar aqui da resposta, mas eu acho que assim, nós estamos vivendo até no mundo isso,
várias quebras de paradigma, né? A primeira delas, assim, se nós procurarmos colocar a nossa música pelo fator mercado, ou seja, para conquistar uma fatia de mercado, nós vamos ter que procurar isso, né? Procurar fazer alguma coisa que seja mais fácil, que uma gravadora vai gostar, que vai atingir de alguma forma um público maior, independente de você acreditar naquilo que está fazendo ou não, no aspecto artístico ou cultural. Isso é uma quebra de paradigma quando falo isso, e isso nós discutimos muito internamente na banda. Ele vem ao seguinte ponto: quando você pensa que pegar uma grande banda aí que aconteceu, né? Obviamente não nos comparando a isso, mas citando como uma grande referência, pegar um Queen, por exemplo, né? Um Pink Floyd, um Led Zeppelin, ou mesmo artistas nacionais, o surgimento da bossa nova no Brasil. Imagina se na época cada banda, ou que cada artista que trabalhou num processo como esse, eles estivessem apenas seguindo a tendência e não buscassem o novo. Que pobreza seria o mundo? O que será que vale mais? Nós tocarmos 35 shows no mês, ou daqui a pouco a gente se sentir, né, que faz algo de verdade, que toque as pessoas, mesmo que, né, quantitativamente muito menos, mas daqui a pouco deixa um legado até para outras bandas que acreditam que vale a pena. O retorno que vocês podem ter seja, de repente, muito mais tocante, talvez não financeiramente, mas pessoalmente. Exato. O que é êxito? O que é sucesso, né? Afinal, né? O que é felicidade, né? A gente podia filosofar aqui. Então, é com essa dúvida, questão filosófica, que eu vou ter que me despedir de vocês, porque infelizmente o nosso tempo está acabando. O nosso tempo é muito curto. E agradeço imensamente a disponibilidade de vocês, a disposição de vocês, de ter vindo conversar com a gente nesse dia, ora chuvoso, ora nublado. E o Estúdio Cultural dessa semana vai ficando por aqui. Eu lembro vocês que o pessoal de casa pode entrar em contato com a gente pelo e-mail tvunifra@unifra.br e também dá uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Até a semana que vem. Um abraço. E o que tinha cor, perdeu, o resto não existe mais. Mas não, o silêncio da casa mostra a minha companhia. E o som do relógio é a minha melodia. Então, flores de plástico pra não regar, água me lembra lágrimas e lágrimas não há. Flores de plástico pra não regar, água me lembra lágrimas e lágrimas não há. Flores de plástico pra não regar, água me lembra lágrimas e lágrimas não há.